Eu queria falar nesta noite abordando, nós lemos esses versículos, mas nós vamos ainda falar sobre outros. Eu gostaria de falar sobre intercessão. O Espírito de Deus me levou a falar nesta noite sobre intercessão. Nós sabemos que a oração é um conjunto. Na oração existe adoração. E eu sempre oriento a todos os irmãos a começar a orar adorando a Deus. Depois que você adorar, nós partimos para outro pilar da oração, que é o agradecimento. Na oração nós agradecemos pelas coisas espirituais e pelas coisas materiais. Nas nossas orações, ou período de orações, nós devemos pedir, irmãos, coisas para Deus. Aí você divide na sua mente coisas espirituais e coisas materiais. Você precisa pedir quando você estiver orando, porque tem coisa que você só vai receber depois que você pedir. Mateus 7,7, o Senhor Jesus falou que a condição para que alguém receba algo, ele disse, é pedir. Ele diz: quem pede, recebe. No nosso período de oração, nós precisamos também confessar. Confessar é pedir perdão a Deus dos nossos pecados, falhas, erros. Também perdoar aqueles no qual nos ofenderam. Porque o Senhor Jesus diz na oração do Pai Nosso: se nós não perdoarmos, nós não teríamos perdão do Pai. Só que neste momento de oração, existe um dos pilares que é conhecido como a intercessão. E é sobre isso que eu gostaria de falar nesta noite. Eu começo a dizer, irmãos, que por intercessão, você está aqui nesta noite. Você está sentado nesta cadeira me ouvindo, porque por certo o Espírito de Deus moveu. Eu sinto já uma graça de Deus em falar isso. Moveu, alguém esteve orando por você. Alguém um dia esteve intercedendo pela sua vida, e Deus atentou para a intercessão, para a oração desta pessoa, e te livrou e te guardou. Eu quero dizer que tem coisas que você tem, que não é pelos seus esforços. Existem coisas que você possui, que é pela intercessão de pessoas em prol da sua vida. Olha como é interessante esse assunto. Intercessão significa ato, o ato de interceder, de intervenção. A intercessão é a chave que move a mão de Deus. Interceder é ser intermediário em favor de alguém. É se colocar entre Deus e a outra pessoa em oração por Jesus Cristo. Intercessor, irmãos, não é pedir por si mesmo. Interceder quando você, no seu período de oração, no seu momento no dia, decidir: eu vou agora orar, eu vou agora interceder. Você não vai pedir por você. Quando você vai interceder, você vai pedir pelos outros. Você vai clamar pelas outras pessoas e não por você. João 14,14, o Senhor Jesus diz assim: ó, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Este versículo, ele é motivador. O Senhor Jesus disse que quando pedirmos alguma coisa em prol de alguém, Ele haveria de nos conceder. E isso nós entendemos que toda vez que oramos por nós, irmãos, toda vez que vamos orar, que nós estamos pedindo por nós temos a oportunidade de receber alguma coisa para nós. Mas quando vamos interceder, nós estamos orando por alguém para que Deus possa livrar tal pessoa, ou então abençoar a mesma. Nós vamos ver e imaginar, eu escrevi algumas coisas, que intercessor, quando nós temos intercessores nas nossas vidas, em prol da nossa família, em prol do ministério, em prol dos nossos negócios, a probabilidade é que as coisas venham dar certo.
Às vezes nós precisamos compreender, entender o valor do que é ter intercessores para as nossas vidas e sermos intercessores na vida das outras pessoas. E esse texto de Atos 12 vai nos ensinar muito isso. Ser intercessor, irmãos, é às vezes você abrir mão do sono para estar clamando por alguém que está dormindo. Ser intercessor é você abrir mão às vezes do alimento, é você abrir mão às vezes de entretenimento, de momentos de passeios, para estar ali, irmãos, buscando, seja de joelho, seja sentado, ou seja em pé, está clamando, está intercedendo, está gritando a Deus em prol da vida de outras pessoas. Como é bom ter intercessores. Imagina você, filho, que tem pais intercessores, você é abençoado por isso. Vocês, pais, que têm filhos que são intercessores, vocês são bem-aventurados. Quando nós temos irmãos que intercedem por nós, irmãos, coisa maravilhosa é termos pessoas, amigos e irmãos no nosso rol, em nossa convivência, que vive intercedendo por nós. Valorize o intercessor da sua vida. Cultive o intercessor na sua vida, porque muitas das vezes você terá livramentos, você será abençoado, mesmo sem nenhum mérito seu, mesmo sem pedir nada para Deus, é só porque tem alguém chorando, orando, clamando pela sua vida, é que Deus vai fazer por você. Se ser intercessor, irmãos, às vezes nós não temos aptidão, irmãos, de abrir mão de entretenimento, ainda contra a gente orar e pedir para nós. Às vezes nós não temos disposição, estamos passando uma luta, uma prova, estamos precisando de um socorro, de um auxílio, de uma ajuda de Deus, e às vezes nós não temos a fé, a entrega para orar, para pedir socorro por nós. Agora imagina fazer tudo isso pelos outros, ter a fé, ter a dedicação. Eu entendo que o intercessor, irmãos, envolve amor. Ser intercessor, o intercessor é ser solidário, é pensar no próximo. E muitas das vezes o intercessor, ele não é nem visto. Porque muitas das intercessões e das orações são em secreto, às vezes são no quarto, às vezes são na igreja, nos bancos, nas cadeiras em secreto, e nós nem sabemos quem está orando por nós. É por isso que há uma escassez de intercessores. Se colocarmos ser intercessor e ser pregador, ser intercessor e ser músico, ser intercessor e ser cantor, ser intercessor e ser qualquer outra coisa, a probabilidade é de encontrarmos menos intercessores. Mas é importante demais ter intercessores. Seja intercessor de alguém. Interceda pela sua casa, interceda pelos seus irmãos, interceda pelos seus vizinhos, interceda pelas pessoas. Por quê, pastor? Porque a intercessão é algo muito eficaz, irmãos. Nós vamos ver dentro do texto, vamos entrar no texto, o versículo 1 e o versículo 2, vai dizer que Herodes, Agripa I, prendeu alguns irmãos para maltratar. Só que nesta atitude, além de maltratar, ele pegou um dos apóstolos. Quem era esse apóstolo? Era o menos importante não, era Tiago, um dos que andava sempre com o Senhor Jesus, com Pedro e com João. Vocês se recordam quando Jesus subiu ao monte da transfiguração, subiu com ele Pedro, Tiago e João. Vocês se recordam quando Jesus entrou na casa para ressuscitar a filha de Jairo? Entrou com ele Jesus
Jesus, Tiago, Pedro e João. Tiago era tão importante quanto os outros. Só que o texto diz que Herodes prendeu alguns para matar, maltratar, e a Tiago ele matou a espada. Ele matou Tiago a espada, irmãos. Um dos apóstolos do Senhor Jesus. E nós vamos ver nesses versículos 1 e 2 que a igreja não orava. O texto não fala que a igreja intercedia, que quando prendeu os cristãos para maltratar, a igreja não se levantou ou não se humilhou em oração. O texto não mostra isso. Talvez, irmãos, ficamos pensando que talvez eles pensaram que não ia ser tão grave. Talvez seria um castigo, uma humilhação. Mas Herodes foi além. Ele prendeu para maltratar alguns, e Tiago ele matou a espada. Às vezes isso acontece comigo e com você. E olha que algumas coisas começam a acontecer nas nossas vidas, irmãos, e nós pensamos, essa calúnia não vai tão longe. Esse levante não é tão sério. Este problema não vai trazer tão grandes danos. E aí nós deixamos isso crescer, e nós não nos importamos, e daqui a pouco as coisas vão piorando, as coisas vão se estreitando, e acaba trazendo uma grande destruição. Sabe por quê? Porque nós começamos a agir, contemplamos o comércio, mas não damos a importância devida para aquele problema que iniciou. Achamos que seria algo simples, achamos que não iria longe, e daqui a pouco foi algo que vai nos trazer uma perda tão grande, um problema tão terrível. E o versículo 1 e 2 parece que a igreja, pois os versículos não falam que a igreja fez o que fez com Pedro. Herodes, o que ele fez? Ele, tendo feito aquilo, maltratado alguns, matado Tiago, não teve quem lutasse, não teve oposição, não teve dificuldade. Muito pelo contrário, o versículo 3 vai dizer que ele teve, foi apoio. Os inimigos começaram a apoiar. O versículo 3 diz que, vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, que era os dias dos pães árvores. Como nós falamos que a intercessão, irmãos, ela é intervenção. Quando nós vamos interceder por alguém, nós vamos nos colocar, nós vamos começar a batalhar, nós vamos começar a lutar contra todas as artimanhas do inimigo, contra essas pessoas que nós estamos lutando. Quando você decide interceder por alguém, clamar por alguém, você vai se colocar em uma posição de batalha e de guerra. O texto mostra que Herodes não teve essa oposição, e ele viu, teve, foi apoio. Apoiaram Herodes com aquela atitude covarde, mataram um homem, um dos apóstolos, um homem temente a Deus. Ele recebeu apoio, aí ele pensou, então vou prender mais outro e vou matar. Prendeu Pedro também para matar. Deixa eu te falar, Deus está te dizendo, se você não acordar, se você não se levantar para interceder, se você ficar em um estado neutro, as coisas não vão melhorar. O inimigo vai vir com mais força e vai trazer mais danos para a sua vida, para a sua casa, para as pessoas que estão em sua volta. Nós precisamos, irmãos, entrar nesta brecha, tomar esta decisão. E seja lá o vento, seja lá a ação maligna que se levantou contra a tua vida, contra a tua casa, pode até se levantar, mas ele vai encontrar dificuldade, oposição e não apoio para lhe causar danos, à tua família, não. Ele pode até se levantar, mas ele vai encontrar um homem que chora aos pés de Jesus. Ele pode até se levantar, mas ele vai encontrar com uma mulher
como se talvez a igreja não esperasse que aquilo acontecesse, e por isso negligenciou, irmãos, isso. Tiago, tão importante como Pedro, e o texto vai dizer que ele prendeu Pedro, colocou 16 guardas para prender, para proteger Pedro, como se dissesse: olha, ele não vai escapar daqui, ele não vai fugir daqui, eu vou executá-lo, eu vou matá-lo com toda arrogância. Mas o versículo 5, no qual vocês enfatizaram, diz assim que Pedro, pois, era guardado na prisão. Mas o versículo que os nossos irmãos leram diz que mais a igreja fazia contínua oração. Entenda, Herodes prendeu Pedro e disse, talvez disse, eu fiz algumas pesquisas, eles já estavam, irmãos, planejando a festa para a morte de Pedro, já estava tudo certo, só que depois que ele matou Tiago e ele decidiu prender Pedro para matar, o texto diz, mas, como se dissesse, agora vai ser diferente. Esse mais aí significa um porém, um contudo, um apesar, um todavia. Quer dizer, ele prendeu, ele disse que ia matar, mas esta igreja agora vai começar a interceder pela vida de Pedro. Ele prendeu Pedro, com toda certeza queria executá-lo, mas a igreja agora despertou para orar pela vida de Pedro. Talvez, irmãos, como foi com você estar aqui nesta noite, eu vou dizer, como eu falei no princípio, se você analisar desde o começo, o Espírito de Deus quer nos conscientizar da importância da oração, da importância da intercessão, irmãos. E deixa eu dizer alguma coisa para vocês aqui, de fato, verdade que o Espírito de Deus quer falar conosco. Você precisa sair daqui com esta atitude, com essa disposição. Você tem sofrido perdas, tem sofrido danos, tem padecido, o inimigo tem prevalecido, o inimigo tem vencido algumas batalhas, mas a partir de hoje vai entrar o porém, a partir de hoje vai entrar o mais, a partir de hoje vai entrar o todavia, ou contudo. Isso quer dizer o quê? A partir de hoje sairá daqui intercessores, intercessoras que sairão decidindo: eu não vou ceder, eu não vou deixar, eu vou me levantar para ajoelhar, para interceder pela minha vida, pela minha família, para os meus irmãos. Eu vou interceder para que tenhamos vitória. Existe, irmãos, nós aprendemos com isso, essa primeira parte, que existe muitas mortes, muitas destruições, muitas perdas, muitos problemas, muitas separações, muitos prejuízos, muitos sofrimentos, por falta de intercessões. Sabe por que muita coisa não deu certo? Sabe por que muitas das vezes nós passamos por vergonhas outrora? Sabe por que as coisas não fluíram anteriormente? Sabe por quê? Porque faltaram intercessores, faltou intercessão pelos nossos irmãos. Essa é a resposta de Deus para muitas pessoas aqui nesta noite. Eles só decidiram acordar, eles só decidiram se levantar quando o diabo morreu. Infelizmente, muitos pais só acordam para orar depois que os filhos morrem.
deportará soreremanda calabanda. Oh, demanda show, demanda canalada, soreremanda. Oh, mas ainda é tempo, irmãos. É tempo de mudar a situação ainda. Não pelos prejuízos e danos que já outrora tivemos, ou perdas, mas agir diferente para não sofrermos daqui para frente como não deveríamos ter sofrido atrás. Se levantando para interceder pelos nossos, gastarmos tempos. Eu fiquei a pensar, irmãos, aquela mulher Cananel está bem no esposo. Eu vou deixar o Espírito Santo direcionar, como sempre faço. A mulher cananeia procurou o Senhor Jesus para pedir pela sua filha. A sua filha estava perturbada, a sua filha estava doente, e quando ela foi procurar Jesus, sabe o que aconteceu? Os apóstolos falaram para ela: vai embora, ninguém aqui vai te dar intercessão. Atenção, olha o que os intercessores passam. Mas ela insistiu, persistiu e continuou falando com Jesus. Sabe o que o Senhor Jesus fez com ela? O Senhor Jesus, o texto fala que por um tempo ele ficou em silêncio. Ser intercessor tem que ser paciente, porque às vezes a gente está orando, está clamando, e às vezes a gente não tem uma resposta de Deus no tempo que nós queremos. E quando aí o Senhor Jesus depois foi falar com ela, disse para ela que a situação dela não era prioridade para ele, mas ela, como intercessora, se humilhou a ele e disse: Senhor, me sujeito, eu preciso desta bênção, eu preciso dessa ajuda do Senhor. Aí o Senhor Jesus falou: mulher, grande é a tua fé. E disse: seja conforme a tua fé. E olha, aquela mulher estava diante do Senhor Jesus, a sua filha estava em casa, perturbada, doente. A filha não fez nada, a filha não orou, a filha não buscou Jesus, mas quando Jesus falou: Senhor, vai, seja conforme a tua fé, e a menina lá ficou liberta e curada. Vocês estão entendendo? Mas para alcançar aquilo, olha o que aquela mulher teve que passar: por humilhação dos apóstolos, pelo silêncio do Senhor Jesus. E até quando o Senhor Jesus falou com ela, não disse o que ela queria ouvir, mas ela insistiu em interceder. Às vezes nós começamos a interceder para alguém, aí basta alguém não reconhecer, a gente para de interceder. A gente está clamando por alguém, e basta um tempo passar e Jesus não falar nada conosco, nós deixamos de interceder. Nós clamamos e oramos por alguém, e quando Deus fala ainda, às vezes nos corrige, ou não é o que nós esperamos, e nós paramos de interceder. Mas aquela mulher não, ela superou todos os obstáculos e continuou intercedendo, irmão. Olha, deixa eu abrir um parênteses aqui. Aquela mulher não pediu, ela teve um acesso, ela chegou diante de Jesus, ela poderia ser abençoada, ela poderia pedir qualquer coisa para ela, mas ela disse: não, eu estou aqui diante do Senhor, o meu interesse, a minha petição não é por mim. Toda a humilhação que eu passei, todo o tempo que eu gastei, não é para que eu seja abençoado, é para que o Senhor abençoe outra pessoa. Aí nos leva a entender, irmãos, que a intercessão, que as nossas necessidades nos levam a orar por nós mesmos, mas é só o amor que nos leva a interceder pelas pessoas. Para interceder por alguém, temos que amar as pessoas. Tem que amar, tem que ter amor no coração, para você acordar de madrugada, para você deixar de ficar na internet, para você não ficar assistindo novela que gosta, para você não ficar assistindo esporte e falar: não, eu vou abrir mão disso tudo, para você não estar fazendo hora extra e ganhando mais. Eu vou abrir mão disso tudo e vou entrar na intercessão pela minha família, pelos meus irmãos, pela minha parentela. É só por amor mesmo, meus irmãos. E nós precisamos ter esse amor. Nós precisamos demonstrar esse amor pela nossa família, interceder
É por isso que quando eu fui operado, eu coloquei no grupo e falei: igreja, ora por mim, igreja, pois eu estou ciente da eficácia que tem a oração. E pisa em tudo um processo que foi abençoado, irmãos. Deus cuidou de tudo. Deus cuidou de tudo assim de mim. E eu sempre mandando mensagem, agradecendo a igreja pelas intercessões, pelas orações, porque eu estou convicto, irmãos, de que a oração do povo que serve a Deus, a oração daqueles que estão em Cristo Jesus, elas são eficazes. Elas são eficazes. Nós vamos ver que oração ou intercessão, ela desfaz, ela neutraliza toda a força do inimigo. Deus, através dela, a intercessão leva Deus a agir, a mover, a neutralizar, a desarticular, a frustrar todos os planos do inimigo. É por isso que você precisa interceder pelos seus quando vai viajar. É por isso que você precisa interceder quando os seus forem trabalhar. É por isso que você precisa interceder diariamente, porque surge uma viagem, ou no seu trabalho, o inimigo faz todos os planos, todos os projetos, e fala: hoje eu acabo com a vida dele, hoje eu vou destruir ela, hoje eu vou trazer um mal para esta família. Aí de manhã você levanta, e aí você tanta coisa para fazer, você deixa o celular de lado e fala: não vou responder mensagem agora não. Você não liga a televisão para assistir os noticiários, você não vai tomar o seu café, que a cabeça dói quando não toma. Você fala: eu vou interceder aqui pelo meu cônjuge, eu vou interceder aqui pelos meus filhos que foram para a escola, eu vou interceder aqui pelos meus irmãos, pelos meus familiares. Sabe o que? Esta intercessão vai mover o braço de Deus para todos os planos e projetos que o inimigo arquitetou contra os seus naquele dia ser desarticulada. Aí os seus filhos vão chegar na escola bem, aí seu esposo, sua esposa vai chegar bem, aí vai ter um dia abençoado, mas porque você priorizou a intercessão. A intercessão tem esse poder, ela move o braço de Deus e cancela a destruição do inimigo. Só que quando nós negligenciamos o inimigo, a intercessão, ele é favorecido. Mas quando intercedemos, ele é desfavorecido. A intercessão, ela contrapõe, ela rebate, ela luta contra o inimigo, irmãos. E tem coisas, deixa eu falar para vocês, tem coisa que é espiritual, irmãos. Eu não sou de aplicar tudo em questão espiritual, não. Mas eu também não sou natural, tanto para dizer que tudo é de origem material ou natural. Existem questões que são espirituais. E problemas e lutas espirituais precisam, de intercessores para clamar, para que o braço de Deus venha agir, venha mover e venha dar vitória ao seu povo. Nós vamos ver que, além da intercessão desfazer os planos do inimigo, eu queria abrir parênteses aqui para dizer, irmãos, que nem sempre. Nós, quando lemos Jeremias capítulo 15, para alguém não sair daqui se sentindo culpado porque perdeu alguém, ou porque uma coisa aconteceu e a culpada é você, ou você, não é isso. Existem coisas que estão dentro dos planos de Deus, dos projetos de Deus. E Deus falou em Jeremias 15 bem assim: olha, nem se Moisés e Samuel se colocassem diante de mim intercedendo por este povo, eu não ouviria eles. Tem coisa que Deus, ele é soberano. Tem coisa que nós vamos orar, vamos pedir, e Deus não vai fazer. Eu tive com um filho, mais de 50 dias eu UTI, onde eu orei junto com a minha esposa todos os dias orando por ele, e Deus não curou. Aí o que me levou a entender? Quando ele partiu, foi a vontade de Deus, era um propósito que Deus tinha, era uma preparação, foi antes de iniciar o ministério.
O que nos leva a entender, irmãos? Que tem coisas que são projetos de Deus e nós não vamos mudar. Só que ninguém nunca vai saber se não orarmos. Se você não orar, porque eu digo essa convicção e estou em paz, não sinto sentimento de culpa, porque todos os dias que eu estava no hospital, eu entrava de manhã no hospital 8 horas da manhã com minha esposa e saía 7 horas da noite, na mão dele, orando e ministrando. Então eu tenho convicção que não foi por falta de intercessão, não foi por falta de oração, porque eu estava todos os dias orando junto com ela pela vida dele. Agora, se eu tivesse, por exemplo, em casa, se eu não orasse por ele, aí eu estaria com sentimento de culpa. Meu filho morreu, eu acredito agora porque eu não orei por ele. E as coisas nós só vamos descobrir quando orarmos. Se o texto estivesse falando aqui, ó, e Herodes prendeu Tiago e a igreja fazia contínua oração e Tiago morreu. E agora Herodes prendeu Pedro e a igreja fazia contínua oração e Pedro viveu. Aí mostraria que foi a vontade soberana de Deus. Eles pediram, mas Deus não atentou. Deus queria recolher Tiago. Só que o texto nos aponta que, como não relata, que a igreja, da forma que orou por Pedro, não orou por Tiago, e Tiago veio morrer. Isso nos mostra que existem coisas, existem mortes, existem prejuízos, existem destruições por falta de intercessões. E deixa eu falar, não saia daqui com o coração resistente. Toma uma decisão hoje. Toma uma decisão hoje de orar pelos seus, de orar pela sua casa, de orar pelas pessoas que você ama. Jesus nos orientou para orarmos até pelas pessoas que não são os nossos inimigos. Quanto mais não orarmos pelas pessoas que nós amamos, irmãos. Então a oração, a intercessão, ela desfaz os planos do inimigo. Só que ela também favorece as pessoas que estamos orando pela vida delas. Eu entendo que a intercessão ela tem uma função dupla: desfazer os planos do maligno, neutralizar o tal livramento para quem nós estamos orando, intercedendo. Só que a intercessão também não é só a função de Deus livrar da morte, de Deus livrar de doenças, de Deus livrar de acidentes, não. A intercessão também nós podemos orar pelas pessoas para que Deus venha abençoar as mesmas. Por isso que eu comecei falando que muitos de nós estamos aqui, irmãos, se dependesse de nós não estaríamos, porque nós não orávamos. Mas teve pessoas que orou por nós. Teve pessoas que apresentou as nossas vidas a Deus, intercedeu, dizendo: Deus, misericórdia, ele está ignorando, ela está afastada, mas salva ele, salva ela, Senhor. Teve pessoas que não dormiam, abriam mão do sono para estar orando por mim e por você, e aqui estamos nós. Glória a Deus por isso, e que Deus abençoe todos aqueles que têm intercedido por mim e por você. Valorize, irmãos, valorize pessoas que intercedem por sua vida, valorize pessoas que oram por você. Isso é de suma importância. Se eu fosse um jovem, fosse casar, o requisito que eu ia colocar para minha noiva, minha futura esposa, era: olha, eu quero que você seja uma mulher de oração. Eu quero casar com alguém que interceda por mim. Esses seriam os requisitos, irmãos. O texto vai dizer que, no versículo agora 6 a seguir, que Pedro teve um livramento. Deus, a oração, a intercessão, chegou aos céus. E dos céus saiu um anjo. E esse anjo foi lá na cadeia onde Pedro estava guardado para morrer. E nós vamos ver, irmãos, o que a intercessão é capaz, o que Deus faz através de intercessores. O versículo 7
diz que Pedro dormia na cadeia. Vocês estão vendo? Olha, Pedro dormia na cadeia. Só que o versículo de número 12 diz assim: considerando ele, pois, isso, Pedro foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Entende-se que era aqui de madrugada. O anjo tirou Pedro de madrugada da cadeia. E Pedro foi para a casa dos irmãos de madrugada. E o texto diz que os irmãos estavam orando. Olha que coisa extraordinária. Olha o que um intercessor é capaz de fazer. Enquanto Pedro dormia, que deveria estar orando era Pedro. Ele ia morrer no outro dia, deveria estar ali, né? Acordado, Deus tem misericórdia de mim. Deus me livra dessa sentença. Ele foi dormindo numa boa, mas quem intercedia por ele foi acordado, foi chorando, foi clamando: Deus, tira ele de lá. Deus deu livramento a Pedro, Senhor. Enquanto às vezes nós dormimos, irmãos, existem pessoas orando por nós, apresentando nosso dia a Deus, pedindo a Deus para nos guardar, para nos livrar, para abençoar. O texto diz que Pedro estava dormindo. Eu vou espiritualizar isso aqui, irmãos, porque o dormir aqui era literal. Pedro estava dormindo mesmo. Só que a Bíblia fala de um sono espiritual. Tem pessoas que estão acordadas, estão vendo, conversando, trabalhando, mas estão dormindo espiritualmente. Pessoas na minha família, pessoas na sua família, talvez pessoas nas igrejas, elas estão acordadas nesse momento, mas estão dormindo espiritualmente. Eu e você precisamos interceder por elas. Nós precisamos clamar e pedir: Deus, desperta os meus que estão dormindo espiritualmente, Senhor. Deus, acorda este homem, Senhor. Acorda esta mulher. Acorda esses jovens. Acorda, Senhor, que estão dormindo, para que possam ser despertos, Senhor. Sair desta condição e desta situação e acordar espiritualmente. Apresente alguém que está dormindo espiritualmente da tua família. Interceda por ela. Você já percebeu? Você já diagnosticou? Não é só você falar para a pessoa, não. Interceda por ela e por ele constantemente. Nós vamos ver que se eu interceder, o que vai acontecer, pastor? Pode acontecer, já aconteceu com Pedro. O texto diz que o anjo veio, tocou do lado de Pedro e Pedro despertou. Tem pessoas que para acordar espiritualmente vai precisar de um anjo dar uma futucada, tocar. Acorda! Desperta do que dormes! Vai orando, vai pedindo por ele, porque Deus sabe como fazer. O anjo é uma ação sobrenatural, e Deus pode usar situações. Pode ter bom nascer na palavra. Oh, eterno, poderoso Deus, eu creio. Às vezes Deus permite, sabe o que, irmãos? Pessoas, irmãos, serem tocadas, serem despertadas, não exatamente pelo anjo dele, mas por anjos caídos. Tem pessoas, irmãos, que passam a ser oprimidos por anjos caídos, passam a serem tocados, oprimidos à noite em casa. Sabe por quê? Para que acorde espiritualmente. Estão dormindo espiritualmente. Estão, irmãos, indiferentes com a sua fé com Deus. Aí tem alguém orando, chorando e pedindo. Aí Deus permite. Aí a pessoa acha que está tão bem espiritual, que está bem na condição que está. Aí quando o inimigo vai lá, irmãos, às vezes sufoca, às vezes oprime, a pessoa acorda e fala: meu Deus, eu estou precisando, eu não estou bem espiritual, eu estou precisando me voltar para Deus, eu estou precisando buscar a Deus. Isso é Deus permitindo
permitindo para que haja um despertamento da vida de Deus. Versículo 7, o texto vai dizer que o anjo tocou nele e despertou. Tocar e despertar é uma coisa, mas o anjo agora falou: levanta-te depressa. Levantar é mudar de posição, irmãos. E biblicamente nós vamos ver que às vezes Deus quer, tem muita gente que às vezes nós usamos essa linguagem de palavras falando assim: olha, e tal fulano está como? Tal fulano está caído. A pessoa quando o senhor, a pessoa está andando. Mas essa linguagem é uma linguagem figurada. Caído quer dizer às vezes espiritualmente, caído quer dizer às vezes moralmente. A pessoa está de pé, mas espiritualmente, moralmente ela está caída, está prostrada. Então eu estou espiritualizando o texto, porque o texto diz assim, que o anjo falou com ele: levanta-te depressa. Através das nossas intercessões, Deus não só vai livrar e guardar porque nós estamos intercedendo, Deus vai levantar muitos que estão caídos moralmente e espiritualmente. Como, pastor? Deus enviará. Anjo significa, irmãos, mensageiro. Deus enviará um mensageiro e vai falar com ele e com ela. Deus sabe como dizer. E Deus, quando dizer, Deus está dizendo para alguém: ore, interceda por ela, pois eu levantarei alguém. Eu direi, para que a mesma se levante, e ainda direi: tenho pressa, é depressa, é depressa, é depressa, é depressa. Por quê? Porque, irmãos, não existe mais tempo. Às vezes as pessoas estão sob ameaça, sob perigo. Por isso o anjo diz: levanta-te depressa. Estava marcado para morrer para o outro dia. E Deus quer que levantar alguns depressa, irmãos, pois o juízo está à porta. O texto, além de falar de um despertamento, de levantar ou mudar de posição, o versículo 8 vai dizer, o anjo vai dizer: segue-me. Ele tocou, acordou, mandou ele se levantar, quer mudar de posição, e disse para ele: me segue. Seguir aqui, irmãos, fala de direção, de orientação, de rumo, de uma rota. Existem pessoas, irmãos, que não sabem o que fazer, estão aprisionados, não sabem para onde ir, não sabem a decisão que tomar. E através das nossas intercessões, Deus dará rotas, Deus dará direção, Deus orientará, Deus dará um rumo, seja na carreira ministerial, seja na carreira profissional, seja tomar atitudes de mudanças, irmãos, seja tomar atitudes de relacionamentos. As pessoas não sabem o que fazer. Ore por eles, ore para que Deus possa direcionar os seus filhos a tomar as decisões profissionais corretas. Ore, interceda por eles. Deus vem orientar os meus filhos para que eles venham seguir, Senhor. Por falta de orientação, tem muitas pessoas que entraram em caminhos achando que era próspero e pararam de estrada. Muitas pessoas começaram a faculdade, concluíram e desistiram, iniciaram outras. Porque muitos começaram o ministério achando que era aquilo que Deus chamou e depois não foi para aquilo que Deus chamou. Mas quando nós oramos, quando nós intercedemos, quando nós clamamos, Deus envia a resposta dizendo: segue, tem uma orientação, eu tenho uma palavra de rota para você. Ei, Deus te chamou para isso, Deus te escolheu para isso. Olha, tome essa decisão, será um caminho próspero para você profissionalmente. Nós precisamos interceder. O versículo 10, além dos demais dizer sobre orientação, sobre levantar,
sobre despertamento. O versículo 10 vai dizer que o anjo tirou Pedro de lá. Pedro estava seguindo o anjo, e quando chegou diante de uma porta, o texto fala, porta de ferro, a porta se abriu por si mesma. Irmãos, a porta se abriu por si mesma. Não foi Pedro, né, que abriu a porta foi aberta por si mesma. Tinha pessoas intercedendo por ele, a Deus. Deus enviou o anjo, e para tirar Pedro de lá, tinha uma porta que ninguém abria. A igreja não poderia ir lá com a sua força e abrir aquela porta, mas através das intercessões, aquela porta foi aberta. Existe portas aqui, fala de acesso, de oportunidades. Existem portas que serão abertas, irmãos, para os nossos, através das nossas intercessões. Reclamando, pedindo a Deus. Portas aqui poderíamos falar de várias portas, como ministeriais, profissionais, espirituais, financeiras. E portas e lugares que pessoas estão aprisionadas e presas, sem saída. Mas através das intercessões, essas portas vão se abrir por si mesmas. Agora pensa comigo, Pedro não fez nada para que aquela porta se abrisse. Às vezes tem portas que se abrem nas nossas vidas, não porque nós fizemos alguma coisa, mas porque alguém fez alguma coisa por nós. Portas se abrem não porque nós oraram para que essas portas se abriram, não, porque Pedro nem para isso ele estava orando, estava dormindo, mas foi porque alguém estava orando para que Deus abrisse as portas para conosco. Ore para aqueles que as portas estão fechadas. Ore pelos seus que as coisas não estão fluindo, pelas coisas que estão travadas. O texto ainda vai falar que quando o anjo mandou ele se levantar, as cadeias se quebraram. Como falamos da mulher cananeia, existem libertações que só vão acontecer através das nossas intercessões. Agora imagina Deus olhando do céu, você, nós como pais, olhando para os nossos filhos cativos, aprisionados, muitos filhos nos vícios, bebidas, droga, jogos, prostituição. Deus olhando do céu e ver nós pais de braços cruzados, sem chorar, sem interceder, sem clamar, sem medir. O que Deus vai dizer? Eu falo assim, vocês que são pais, se eu dei para vocês cuidar, proteger, amar, valorizar, ensinar, vocês não estão se importando com isso. Imagina Deus olhando para nós, pais. Mas quando Deus olha do querer da vontade de Deus, que Ele vê pais chorando, clamando, intercedendo pelos seus filhos, liberta-os, Deus. A situação e a condição é essa, mas eles precisam de libertações. Permaneça na intercessão pelos seus, pois cadeias e correntes serão quebradas. Não, o texto diz que não foi Pedro que quebrou. Às vezes nós, irmãos, culpamos eles, mas eles não têm força, irmãos. Há situações que eles não têm força de se libertar. Eles estão precisando de pais, intercessores, que oram e que clamam pela vida deles, para que Deus possa intervir, agir e quebrar as correntes dos vícios. Eu queria que você ficasse sobre os seus pés, e tirasse seu momento de oração. Tem alguém que precisa da sua oração? Eu acredito, irmãos, que hoje, irmãos, como muitos vão acordar para interceder pelos seus a partir de hoje, e terão vitórias no tempo futuro.
Eu quero ministrar uma palavra profética sobre a vida daqueles que têm orado, daqueles que têm intercedido. Eu estou aqui como mensageiro de Deus. E eu quero profetizar sobre aqueles que você tem orado, que haverá um despertamento sobre aqueles que você tem clamado. Desperta, Deus, acorda, Deus. Eu quero liberar uma palavra, Pai, em nome do seu Filho Jesus Cristo, para mães e pais que têm orado, para filhos que estão escravizados, para que as cadeias venham, Senhor, ser quebradas, ser rompidas. Eu quero, em nome do Senhor Jesus Cristo,